Bom, então vamos lá que a gente tem muita coisa para ver e só temos mais uma hora aqui ainda, né? Então, quando o complexo de Édipo ele não é o que a gente considera uma neurose, né? A persistência desse complexo, né? Então, quando a gente fala de neurose, lembrem-se que Freud não estudou as crianças diretamente, ele não estudou as crianças, ele estudou os adultos regredidos para inferir algo sobre o funcionamento mental da criança. Então, quando a gente fala de neurose, a gente está falando de um funcionamento mental regressivo, tipos de relação objetais regredidas, modalidades de satisfação sexual regredidas, né? O neurótico é aquele que está no funcionamento primário. Lembra que a gente viu o processo primário e secundário? Ele está no funcionamento primário, no processo primário. E por ele estar no processo primário, o neurótico ele transfere com muita facilidade seus afetos, né? Seus conflitos. O afeto vai pulando de pessoa para pessoa, né? Sem considerar os critérios da lógica, da racionalidade, da razoabilidade, né? Da razão, que são coisas típicas do processo secundário, né? De um psiquismo mais sofisticado, mais elaborado. Né? Então a Sheila vai na padaria, aí a atendente olha, ela olha para a atendente, vê três pães, ela olha para a atendente. Essa atendente, ela tem a mesma voz da minha tia, tem um nariz parecido com o da minha tia, já não gostei dela. Isso é processo primário. O afeto vai se deslocando sem considerar os critérios da racionalidade, da razão, da consciência. E é isso que acontece na neurose. Porque quando o complexo de Édipo não é solucionado, razoavelmente bem superado, porque ele é uma experiência que nunca vai ser completamente elaborada, né, pessoal? Nunca. Mas, dependendo de como o sujeito atravessou isso, ele vai para a sociedade repetindo um monte de conflito. Por isso que o Freud vai falar neurose de transferência, repetição, que ele vai entrar em tudo isso aí. Né? Então isso, a neurose prejudica muito a qualidade das relações interpessoais. Porque os afetos mais antigos ficam sendo reatualizados o tempo inteiro, né? Todo mundo vira pai e mãe para ele, né? E ele vira um chato mesmo, né? O neurótico é um chato. Ele vai ter conflito com o marido, vai ter conflito com a esposa, vai ter conflito com o chefe, com o amigo, com a sogra, com o sogro. Aquilo vai se repetindo num looping, né? É, essas figuras da atualidade vão reencarnando figuras antigas. Olha o que uma paciente falou para mim ontem, pessoal. Foi o primeiro atendimento que eu fiz com ela. Olha que interessante isso daqui. Eu acho que tem alguma coisa aí que acontece que sempre que eu vou falar de um tema, um dia antes eu atendo uma pessoa que passou por uma situação que me dá o exemplo para vocês. Outro dia eu fui dar aula de sonhos, um dia antes a moça veio com dois sonhos assim, fantásticos de exemplo para tratar, né? Só um minuto. E o que explica isso? É o Jung, então? Não, o que explica isso é que eu tô escutando na paciente porque eu tô estudando, né? Acho que é mais isso. É o que eu tô estudando para falar aqui, então eu fico com a percepção seletiva, né? Mas nesse caso aqui, ó, eu preciso de um pad urgentemente, porque eu me perco aqui, preciso largar o papel de vez na minha vida. O que me deixa numa confusão doida. Esse exemplo eu tenho que dar para vocês, isso aqui é muito bom. Aqui, ó. Olha o que ela fala para mim. Vou dar um panorama geral aqui para vocês, né? 39 anos, divorciada há 10 anos. Nunca mais conseguiu se relacionar com ninguém. É uma psicóloga não atuante, não se acha capaz, sentimento de inferioridade, típico dos neuróticos. Porque se ele é uma criança, ele se compara com os adultos, ele vai se sentir... Se ele tem um funcionamento mental mais regredido, mais típico das fases anteriores do desenvolvimento, no mundo dos adultos ele vai se sentir mesmo inferior. Né?
casou aos 26, separou com 29. Frustração, ela fica numa dinâmica que é o seguinte. Quando ela se relaciona, ela é da igreja. E a igreja causa muitos conflitos na sexualidade dela. Então ela vai dizer assim, quando eu tô com um homem, conhecido um homem, eu largo a igreja pro lado. Nem vou mais pra igreja. Fico 6 meses, 1 ano sem ir pra igreja, dependendo do tempo. Enquanto eu estiver transando, eu não vou pra igreja. Para evitar conflito. Para evitar dissonância cognitiva, né? Que é uma discordância entre as crenças e as ações dela. E quando o homem frustra ela, aí ela vai para a igreja e fica um tempão sem relação sexual nenhuma. Então quando ela vai para a igreja, ela renuncia à sua vida sexual. Quando ela está na vida sexual, ela renuncia à igreja. Aí a gente pode ver a igreja como uma questão da sublimação, né? Quando ela vai para a igreja, ela renuncia à sexualidade e vai tentar sublimar, né? E aí ela vai dizer assim, ó. Eu fico resgatando o passado em outras pessoas. Olha o que ela falou aqui. Isso é super edípico, super neurótico, super processo primário. E aí, lá na frente, no começo da sessão, ela falou isso aqui. Com 1 minuto de sessão, ela falou, eu gosto de cara que gosta de outra. Não sei o que acontece, que eu gosto de caras que gostam de outra, que transam com outra. Tem interesse por outra, né? Agora, assim, qual é o primeiro homem que toda mulher é apaixonada e que transa com outra? Então, e aí eu juntei essas duas coisas. No final da sessão eu falei, dois elementos me chamaram a atenção no seu discurso. E aí eu falei para ela, primeiro que você disse que fica resgatando outras pessoas do seu passado. E segundo, que você disse que gosta de caras que gostam de outra pessoa. Aí eu disse para ela, eu fiquei aqui pensando, quem que você está tentando resgatar quando você gosta de homens que gostam de outra? Eu falei, não precisa me responder agora, vamos deixar, porque já era o final da sessão. Vou colocar esse questionamento, na semana que vem a gente conversa, né? Isso é bem edípico, né? Uma das coisas, pessoal, isso aqui é uma intervenção que eu fiz, né? Mas assim, é importante colocar para vocês que o que cura não são as intervenções do psicanalista. Eu posso ter um insight super elaborado e falar uma coisa super elaborada. Não é isso que cura na psicanálise. O que cura na psicanálise é essa relação onde o analista está numa posição contra-narcísica de receber o outro, escutar o outro, né? Tem estudos que mostram isso. O sujeito falando com alguém escutando ele e atento, aquilo gera uma sincronia do cérebro do analisando com o analista. Aquilo acalma, aquilo reduz o batimento cardíaco, reduz o sistema nervoso parasimpático, simpático, né, que é a da agitação. O sujeito acalma, amansa. A sensação de estar sendo escutado é muito terapêutico. Eu vou buscar esse estudo que eu vi aí esses dias, que diz isso, né? O analista analisando ali, numa sincronia, numa escuta, aquilo produz um efeito terapêutico absurdo. Mais do que qualquer interpretação bem elaborada que o analista dê, né? Ah, eu quero esse estudo, professor. Até porque eu acho que eu vou fazer meu TCC falando sobre a escuta. Ah, excelente. Excelente. Muitas vezes a gente fica preso, né, achando que a gente tem que mostrar serviço, tem que fazer interpretação, tem que falar, fazer pontuação, intervenção. Não, calma, né? Calma. Só escuta. O sujeito já vai sair com um bem-estar absurdo da sessão. É por isso que a maioria das minhas sessões eu começo assim, vamos lá, conte-me, e termina com até logo. Mesmo porque, né, Pedro, às vezes o analisando ele não está preparado para ouvir, né, algo como você comentou agora, né? Quem que você se lembra, né, dessa...
ela não está preparado para enxergar, né, a si próprio de uma maneira despida. Né? Putz, é o meu pai, né, no caso. Então, de fato, por mais que o analista ele fale, verbalize, aponte ou mostre o caminho, eu acho que deve partir pelas experiências que eu tenho tido em clínica do próprio analisando. Exatamente. Né? Isso cada vez mais tem ficado para mim muito evidente. Exatamente. Não adianta nada eu fazer uma interpretação super elaborada e aquilo não penetrar no eu do sujeito. Porque ele não está pronto para receber aquela informação, para integrar essa informação com outras que ele já tem, com outras representações. Né? Não faz muito tempo eu participei de uma palestra com um psicólogo e ele falou que atendeu uma pessoa e ela ficou durante acho que uns 2 anos e ele não conseguiu abrir a boca porque só ela falava. Aí chegou no final, assim, um dia, ela foi lá, fez o cheque para ele, entregou, aí falou para ele assim: obrigada por ter só me escutado. A gente encerra as nossas sessões por aqui. Então, funcionou de alguma forma, né? O sujeito sente que existe quando tem alguém olhando para ele, escutando ele. Você chancela a posição de sujeito daquela pessoa. Eu vou tentar achar esse estudo aí, que mostra como que entra em frequência as ondas cerebrais do analista, do analisando, como que aquilo gera uma situação de calma, de apaziguamento, de terapêutico mesmo, né? Mas tem aqueles também que ficam angustiados quando a gente não pontua nada, não fala nada. E fica, você fala, me conte mais, me fale mais, sei lá, qualquer coisa assim. E eles ficam enlouquecidos, né, vamos dizer assim, angustiados. Ficam angustiados porque eles querem ainda um grande outro, né, que confirme que ele está indo bem, que ele é bacana, que ele é legal, que ele está fazendo tudo certo. Quando o analista sai desse lugar de grande outro, é aí que tem a possibilidade de uma emancipação subjetiva, né, de um amadurecimento. Quando um paciente pergunta para mim o que você acha, eu sempre respondo, né? Por que é importante, o que eu acho. Né? Essa semana acho que eu comentei com vocês, ou foi com outra turma, que uma paciente queria meu feedback. Eu falei para ela, quando o meu feedback, o que eu penso sobre você deixar de ser importante, a nossa análise acaba. Ela ficou olhando assim. Porque quando o analisando, ele está preocupado com o que eu estou pensando, ele está fazendo o quê? Um hiperinvestimento no meu imaginário. Quando ele faz esse hiperinvestimento no meu imaginário, o problema disso é que ele deixa de associar livremente. Ele começa a eleger os elementos do discurso de acordo com aquilo que ele acha que eu quero escutar. Assim como uma criança faz com os pais, que baliza suas identificações em cima daquilo que ela supõe que os pais esperam dela. Por isso que exige muita teoria, muito treinamento, né? Para exercer a psicanálise propriamente dita, né? Porque senão para você entrar em outro lugar ali é facinho. Você entrar no lugar do coach, do guru, do pai, da mãe é rapidinho. Esse distanciamento é necessário, né? É ali nesse distanciamento que você vai produzir um vazio, uma angústia. E aí o sujeito nessa situação de angústia, o que ele faz? Ele projeta a coisa dele mesmo no analista. Porque o sujeito frente a uma figura que ele pouco conhece, que ele nada conhece, que ele conhece muito pouco, para apaziguar essa angústia, ele precisa dar um sentido, uma forma para aquilo. Ele vai projetar coisas dele no analista. É que nem aquele teste do Rorschach lá, você mostra uma figura para a pessoa, me fala o que você vê. É uma figura que não tem um formato nenhum, né? O sujeito se angustia frente a uma figura sem sentido, ele vai tentar atribuir um sentido, mas ele vai atribuir um sentido de acordo com o seu mundo interno, né? O analista é esse quadro do Rorschach, né? Fica ali paradinho, quietinho, vai, me traga significados, né? É importante discutir, né, na análise, né, permitir que o analisando ele possa falar dos sentimentos que ele eventualmente possa ter com relação a você.
Porque a interpretação sempre se dá sob a transferência, né? E a transferência, ela possui duas dimensões, né, pessoal? Uma que é a repetição e outra que é a resistência. Quando Freud vai concluir que todo amor, no fundo, é uma repetição dos amores do passado daquele sujeito. Quando todas as hostilidades do sujeito é uma repetição. Né? Ó, fulano, esse amor que você está sentindo de mim é um outro amor de outra pessoa. Ou é um amor pela situação analítica, não por mim, uma situação de escuta sem julgamento, né? Uma escuta sem puritanismo. Né? Ou quando o analisando fica bravo com o analista, olha só, fulano, essa hostilidade é uma reprodução, uma repetição de outras hostilidades da figura do passado. Né? O ser humano é extremamente repetitivo. Né? Quando o seu complexo de Édipo não é superado, né? Ele vai transformando todo mundo em pai e mãe. Né? Os pais reencarnam em todas as relações dele. Né? Então essa seria a dimensão da repetição, né? Que está atrelada à transferência. Por isso que ela é muito difícil trabalhar. Né? Primeiro porque ela é uma repetição, segundo porque ela é um deslocamento. Né? Ela é um deslocamento. Então o sujeito ele vai, pela via associativa, ele pode... O sujeito está ali com as suas representações recalcadas. Né? Essas representações elas podem encontrar no analista uma forma de expressão. Né? Eu tenho muita raiva do meu pai. Reprimi essa raiva do meu pai. Mas no analista, ele é um alvo que eu poderia expressar isso. É um alvo mais permitido. É uma forma onde eu consigo, por exemplo, expressar a minha hostilidade sem me sentir culpado por isso. Né? É um alvo mais permitido. Né? Mas a transferência, ela tem a dificuldade dela, a questão do amor de transferência. Né? Quando entra esse amor de transferência, o sujeito ele deixa de associar livremente porque ele não quer ser só mais um paciente, né? Ele quer ser o paciente, né? O paciente especial, né? E aí ele deixa de associar livremente para ficar falando, para tentar ficar te agradando. Né? Então assim, eu não vou associar livremente porque vai que eu falo alguma coisa aqui que não deveria sair e desagrada ele, e ele deixa de gostar de mim, né? Essa é a dificuldade da transferência. Então, ao mesmo tempo que ela é o motor da análise, ela também é uma resistência. Bom, então a pessoa, ao não superar razoavelmente bem o complexo de Édipo, né, ele vai entrar nesses mesmos padrões ali do Édipo, né, nas suas relações atuais. Né? Ciúme, desejo, rivalidade, expectativa, ciúme, conflitos da infância vão sendo reatualizados. Né? É por isso que um dos traços muito característicos dos neuróticos é que eles não conseguem estabelecer relações saudáveis, né? Relações satisfatórias. A gente recebe muito paciente que vem com essa demanda. Essa minha paciente de ontem, ela falou isso. Ó. Eu tenho problemas no relacionamento, foi a primeira coisa que ela falou. Ela ainda está muito apegada ao pai, pessoal. Inconscientemente ainda existe um apego sensual ao pai. O neurótico é aquele que, dentro de uma relação, ele sempre demanda muito do parceiro. Né? É uma demanda sem fim, né? A demanda neurótica é uma demanda desmedida, né? Intempestiva. O outro tem que estar ali, à plena disposição para satisfazer minhas necessidades. Né? Assim como uma criança exige isso dos pais. Né? Então, a gente vai seguir aqui ainda na página 118. Ó. Entretanto, evidência existe a indicar que quando se diz que uma pessoa neurótica persiste em seu complexo de Édipo, ao passo que uma pessoa normal não persiste, estaria simplificando demais a questão. Quando se analisam os sonhos de pessoas normais e também as obras dos artistas, vê-se que o complexo de Édipo ainda está ativo também nos adultos normais.
Quando ele está falando de normais aqui, a gente tem que entender que tem neuroses adaptativas, construtivas e neuroses disfuncionais, né, e destrutivas. Ele está falando normal aqui, isso é muito... na psicanálise essa palavra não é muito bem vista. Mas ele está simplesmente dizendo que é uma pessoa mais... que tanto em neuróticos adaptados e funcionais como desadaptados e disfuncionais, o complexo de Édipo persiste, né? Essa que é a ideia, né? Porque embora a resolução desse conflito seja algo essencial para o desenvolvimento psíquico, a Freud sugere que elementos inconscientes desse conflito continuam influenciando a vida de qualquer um de nós, né? Independente de serem neuróticos ou não, né? Neuróticos disfuncionais ou não, né? O que acontece é que no caso das pessoas neuróticas, o complexo de Édipo ele tende a se manifestar de uma forma mais intensa, mais evidente, né? Com sintomas que refletem, né, a persistência desses conflitos aí. Já em pessoas normais, né, o Freud observa que o complexo, né, ele continua ativo, porém de uma forma mais sutil. Por exemplo, quando ele vai dizer que esse complexo de Édipo se manifesta em pessoas normais nos sonhos e na produção artística, né? Tanto nos sonhos como em obras artísticas, é possível encontrar evidências da continuidade desse complexo. Os sonhos, né, que são manifestações mais diretas do inconsciente, né, esses conflitos podem reaparecer, né, mesmo em pessoas normais. E na arte também, muitos temas da arte tratam sobre essa questão, né, do Édipo. O parricídio, né, a relação ambivalente com os pais, isso é retratado nos filmes e tudo mais, né? Em grandes escritores. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Querem fazer algum comentário, encher a xícara de café? Ou a gente segue aí? Pode ser 5 minutinhos, 10 minutinhos. Dá uma respiradinha, né? Eu vou lá pegar mais café pra mim. Eu vou lá pegar café, volto e vou ficar aqui. Aí se vocês quiserem fazer algum comentário ou trazer alguma coisa do texto que vocês leram aí. Então tá bom, até já, pessoal. Vamos? Vamos. Tá aqui, ó. Né? Então, Freud, nesse último trecho aqui da página 118, né? Ele vai falar, bom, seria simplificar demais, né? Se uma pessoa neurótica persiste, o complexo de Édipo, e numa outra não persiste, né? Essa é uma questão de intensidade, né? O neurótico, esse complexo se evidencia com mais intensidade. Mas esses conflitos podem reaparecer mesmo em pessoas normais, né? E aí o Fennekel vai dizer assim, ó, na 118. O adulto normal também tem seu complexo de Édipo, porém, a diferença é quantitativa entre o indivíduo normal e o indivíduo neurótico. A diferença é quantitativa. É a intensidade do conflito. Seja qual for o desenvolvimento mental, há estágios mais antigos que persistem em certa extensão por trás dos mais recentes, capazes de reviver em certas condições. A pessoa normal tem poucas tropas de ocupação, as quais ficaram na posição edipiana.
Está falando da libido, né? A pessoa normal tem poucas tropas de ocupação na posição edipiana para usar a metáfora freudiana. Enquanto a maior parte das tropas marcha para adiante, mas também podem retirar-se, se for intensa a coação, de modo que uma pessoa normal se torna neurótica, né? Aqueles que têm disposições neuróticas deixaram quase todas as suas forças no complexo de Édipo. Poucas apenas avançaram, e a mínima dificuldade que surge são obrigadas a recuar. Está falando sobre a questão da regressão, né? Fixação e regressão. Acho que a gente conversou já sobre isso, né? Essa libido fixada, ele compara ao exército que avança, mas deixa tropas de ocupação. Quando tem uma dificuldade, esse exército que avançou, essa libido que avançou, ela retorna ali para esse ponto de ocupação edípica, né? Então, com a libido é a mesma coisa, né? Quanto mais forte for a fixação em determinado período do desenvolvimento, mais propenso o sujeito está a regredir para esses pontos, né? Caso tenha algum conflito ali. Aqueles que têm disposições neuróticas deixaram quase... isso aqui. A mínima dificuldade são obrigados a recuar e se juntar à força principal na primeira posição dessa, ou seja, o complexo de Édipo. Então, todos somos neuróticos, né? A maioria, pelo menos, graças a Deus, né? Mas... todos nós... A nossa subjetividade ela foi formada através desse mecanismo de repressão, na maioria das pessoas, né? Então, todos somos neuróticos, né? Mas a questão é quantitativa, né? O quanto de libido, quanto de repressão que está em jogo aí, né? Eu atendi uma moça, né, que, por 1 ano, e a sessão dela era algo monotemático, né? Ela só falava da mãe. A mãe, a representação mãe, ocupava grande parte da vida mental dela. E aí, conforme ela foi elaborando, falando, teve um dia que ela parou de falar da mãe. A gente ficou ali meses e ela nem tocava no assunto, né? Paralelamente a isso, ela saiu de casa, arrumou um namorado, foi morar sozinha, né? Então, a mãe foi deixando de ter uma importância vital na vida dela, né? E isso significa que a libido começou a circular. Essa libido que estava hiperinvestida nessa representação mãe, né, foi se desfazendo. Aí essa libido ficou livre para se ligar a outras coisas, né? Buscar novos investimentos, né, que tragam menos sofrimento para ela. Mas aí esse desinvestimento essa catexia da representação mãe, né? Quando isso se desfez, né? Possibilitou que essa libido ficasse livre para outras realizações da vida dela, né? Aí na página 118 ele vai dizer assim, ó, no caso de a formação do superego não se processar inteiramente, mas ter sua extensão limitada por uma repressão anterior dos desejos edipianos, o indivíduo que assim mantém disposição para o desenvolvimento de neurose sente-se falhado com a frustração de sua sexualidade infantil. A ofensa narcísica resultante desta falha constitui uma das fontes de sentimentos neuróticos de inferioridade, a aflorar ulteriormente. No caso de a formação do superego não se processar inteiramente, mas ter sua extensão limitada por uma repressão anterior dos desejos edipianos, o indivíduo assim mantém disposição para o desenvolvimento de neuroses. Ele está falando aí da relação, né, entre a formação do superego, a repressão, os desejos edipianos e a neurose. No caso de a formação do superego não se processar inteiramente por uma repressão anterior dos desejos edipianos. Então, se a repressão dos desejos edipianos, né, ocorre antes da formação completa do superego, isso resulta em conflitos, né, não resolvidos. Né?
criança pode sentir que seus desejos e necessidades não foram adequadamente atendidos ou reconhecidos, né? Mas aí vocês podem perguntar, como que pode ter uma repressão antes da formação do superego, né? Ele pode estar falando aqui de uma repressão externa, né? Não de um processo interno ainda. Por exemplo, se um menino sentir que o seu desejo edípico normal, né, de receber atenção, afeto, amor, é algo reprovável, né, ou se ele for repreendido por isso, né, ele pode ser desencorajado a ter uma relação de mais proximidade afetiva com a mãe, né? Eu já soube de casos em que, por exemplo, pais que tinham ciúmes dos filhos, né, e não deixavam eles terem uma relação, o filho ter uma relação mais próxima com a mãe, né? Eu acho que é isso que ele está falando. Você vai ter uma repressão dos desejos anteriores antes da formação do superego. Você tem, por exemplo, uma figura paterna, né, que inibe esses momentos da criança com a mãe, né? Esse tipo de educação muito repressora, ele vai falar aqui que leva a uma frustração da sexualidade infantil, né, o que gera sentimentos de inferioridade, em função de uma repressão muito precoce. É como se fosse incutido no inconsciente desse menino, assim, você não merece amor, você não é digno de amor, ou você está privado disso, né? Você está privado desse afeto, né? Porque assim, esse desejo do menino, né, de atenção, de afetividade, de proximidade com a mãe, com o corpo da mãe, isso é necessário, desejado, esperado em um determinado momento, né? Não pode chegar reprimindo isso aí, não, larga essa mãe, fica longe dela, não sei o quê. Não é assim. É isso que o Fennikel está criticando aqui. Uma educação muito repressora nesse sentido é uma ofensa ao narcisismo da criança, é isso que ele usa. É uma ofensa, você produz uma frustração da sexualidade infantil muito precoce. Não sei, foi isso que eu entendi aqui desse trecho. Ele tá meio... não tá muito claro, né? Mas eu acho que é isso aí. O Freud sempre colocava, né, como meta do processo educativo não exagerar nas repressões, né? O Bloss, ele vai trazer um exemplo ali de um menino que estava indo super mal na escola, né? E aí ele orientou a mãe a fazer uma separação maior com o filho, né? O filho ainda estava dormindo com a mãe, etc e tal. E ele vai dizer que nesses casos aí você tem que fazer uma intervenção mais psicoeducativa mesmo, né? Com a família, tudo. Pra mãe não cair nas insinuações sexuais do filho, né? Ele vai falar. Ele vai dizer que quando tem essa separação aí, que o menino vai dormir sozinho, não sei o que, ele alavanca a latência dele, né? Ele começa a ir bem na escola, a direcionar sua libido para essas coisas, né? Mas isso é possível através dessa frustração, dessa falta, né? Aí a gente entra no período de latência, que é bem curtinho no Fennikel, né? É um parágrafo, né? Na página 120 ali. Alguém pode ler para mim esse parágrafo? Fase de latência? A influência do superego começa. A influência do superego começa, tipicamente, a manifestar-se após a resolução do complexo de Édipo, com um aspecto de cessação ou descréscimo das atividades masturbatórias e dos interesses instintivos em geral. Manifestam-se alterações dos instintos parciais,
mediante inibições dos objetos respectivos, sublimações de vários tipos e, com frequência, formações reativas. A personalidade do indivíduo, ou seja, a maneira por que habitualmente manipula exigências externas e internas, consolida-se neste período. Excelente, Sheila. Ele está colocando aqui que quando entra na latência, o superego começa a ter uma influência reguladora sobre os instintos, sobre os impulsos. E aí ele coloca aqui 3 alterações, né? Que ocorrem. 3 alterações características da latência. Primeiro, ali, a inibição dos objetivos sexuais. O impulso. O impulso que tinha um objetivo, tinha uma finalidade, que é os pais, o objetivo fica inibido. Essa inibição permite que essa libido vá para outra direção. Se desvie para outra direção. Qual direção? As aquisições sociais. É essa inibição dos impulsos instintivos sexuais do Édipo que permite a deflexão disso para outras atividades. Sheila, tá um certo som aqui. Obrigado. Então ele vai colocar 3 realizações, conquistas da latência. A inibição do objetivo sexual muda, agora não é mais os pais, mas são outras atividades. As sublimações se iniciam na latência, pessoal. E as formações reativas. Inibição do objetivo, sublimação, formação reativa. São as grandes conquistas da latência, né? Vai ter esse decréscimo das atividades masturbatórias. Você tem cada vez mais um controle crescente dos desejos instintivos. Porque esses impulsos são submetidos a uma nova organização interna. Então, a inibição dos objetivos está falando do que aqui? Ocorre uma limitação desses desejos, né? O superego põe uma barreira ali, que limitam, né, a busca por satisfação imediata, a sublimação em que parte dos instintos é redirecionada, né, para criatividade, trabalho, aprendizagem, socialização, aquisições sociais diversas, né, e as formações reativas, né, que atuam como forças opostas, uma reação oposta a um impulso, ao objetivo original do impulso. Né? Por exemplo, uma moralidade excessiva para lidar com os impulsos inaceitáveis. Né? O nojo surge no lugar dos interesses anais. Né? A vergonha e a timidez na latência surge como uma formação de reação aos impulsos exibicionistas fálicos. Então você tem um controle. É na latência que o ego desenvolve recursos para neutralizar e controlar esses impulsos. E aí ele vai dizer aqui que a personalidade do indivíduo se consolida, porque ele consegue equilibrar as exigências internas do id e as externas das normas sociais, culturais. Né? Então é um período marcado pelo desvio da libido, né, para finalidades relacionadas às aquisições sociais. Né? O Gloss vai falar, ocorre uma dispersão do influxo pulsional, né, para as atividades aloplásticas. Né? É uma forma bonita de dizer isso. Essa libido ela vai ser direcionada para atividades para fora do eu, para o meio. Né? E a curiosidade sobre as questões sexuais, que é muito típica na fálica, essa curiosidade ela se expande para outros tipos de curiosidade de conhecimentos diversos, conhecimentos mais gerais. Né? Essa curiosidade não fica restrita somente ao campo da sexualidade, ela se amplia para outras áreas do conhecimento.
E aí, após a latência, né, a criança vai se reencontrar com os seus pais de uma forma dessexualizada, né? O componente erótico vai ser destituído dessa relação e vai dar lugar a sentimentos sociais, que ele tem um capítulo falando sobre isso. A ternura, a afetividade, a amizade, a afetuosidade, tudo isso vai acontecer uma cisão da corrente afetiva e erótica. E a relação dos pais vai ficar... o componente erótico vai ficar destituído disso. E vai ser direcionado para outros objetos, né? Mas o principal ganho da latência é a aquisição por parte do ego, né, de sublimar, de criar formações reativas, né? Que isso é essencial para quando a criança sair da latência. Porque o que vai acontecer quando ela sair da latência? Aquilo que estava adormecido vai aflorar com muita intensidade. Esse ego precisa estar bem preparado para lidar com o retorno da pulsão sexual. E esse ego se prepara na latência, principalmente com a inibição, com a sublimação e com a formação reativa. É assim que ele adquire um ferramental necessário para lidar com o retorno da pulsão sexual e agressiva. Vamos lá para o gloss aqui, na página 60. Ó. As realizações do período de latência, que bem poderia representar a pré-condição essencial de um avanço para a adolescência, podem ser resumidos como a que se segue. A inteligência deve ter se desenvolvido por meio de uma diferenciação entre processo primário e secundário. 2. Pelo emprego do julgamento, generalização e lógica, ou seja, as funções cognitivas, que avançam também na latência. A empatia e os sentimentos altruístas devem ter adquirido considerável estabilidade. A estatura física deve permitir a independência e domínio do ambiente. O ego deve ter adquirido cada vez mais uma maior resistência à regressão e desintegração. O ego deve ser capaz de defender sua integridade com uma ajuda cada vez menor do mundo exterior. Aí ele diz, ó, essas realizações da latência correm risco com aumento na puberdade da energia de pulsão. O caráter do indivíduo durante o período de latência se evidenciará de uma vez por todas. Então, tá aí, ó, são essas realizações do ponto de vista mental, né? O desenvolvimento da inteligência, né? A latência é essencial para que a inteligência se desenvolva, e esse desenvolvimento se dá a partir da diferenciação dos processos de pensamento primário, instintivos, né? Menos lógicos, para os processos secundários, mais racionais, mais lógicos, né? A aquisição do entendimento social e empatia, né? A capacidade de exibir comportamentos altruístas é esperado também no início da fase genital. O que vai indicar ali uma descentralização narcísica, né? Uma superação dos modos de relação objetal anal e fálico. Né? Ele vai falar também que o ego desenvolve na latência uma maior resistência à regressão. Então é isso, né, pessoal? Do ponto de vista do conflito tópico do ego e do id, se a latência não for bem sucedida, o ego vai perder para o id. Né? Durante a puberdade vai ter um aumento significativo dessas energias pulsionais, né? Especialmente relacionadas à sexualidade. É um momento de transição, onde os instintos que estavam ali adormecidos, né, contidos,
Eles se manifestam de uma maneira mais intensa, então uma adolescência razoavelmente boa ali, adaptada, depende de um período de latência bem sucedido. Que é ali que o ego vai adquirir recursos para lidar com esse retorno aí. E aí o Bloss ele vai falar o seguinte, ó. Ele vai falar da latência abortada, né, ó, na página 56 ali. E se a fase de latência não for bem sucedida? Quais são as consequências disso para a criança e para o adulto? Vamos pensar aqui, ó. Freud se referiu à latência abortada como precocidade sexual espontânea, que se deve ao fato de o período de latência não se estabelecer com êxito. Portanto, pensava ele, as inibições sexuais, que constituem um componente essencial do período de latência, não foram adquiridas inteiramente e assim ocasionam manifestações sexuais que, devido, por um lado, ao fato de serem incompletas as inibições sexuais e, por outro, ao fato de o sistema genital não estar desenvolvido, podem ter natureza de perversão. Então, Freud ele descreve essa situação em que o período de latência foi abortado, né, ou ele não se desenvolve como esperado, né? Nesse contexto ele usa esse termo, abortado, sugere que se a latência for interrompida ou se ela não acontecer de forma adequada, né, quando a latência não se consolida, as crianças podem manifestar impulsos sexuais precoces, né, antes do esperado do desenvolvimento típico. Isso poderia ter características de perversão, né? Porque o sistema genital ainda não está pronto. Então ele vai recorrer a outras modalidades de escoamento da libido, né? Outras pulsões, né? Então o Freud entendia que se a latência for bem sucedida, a criança entre 6 e 12 anos, ela deveria desenvolver inibições sexuais. Né, mecanismos que restringem os impulsos sexuais dessa época. Né? E é essa inibição que ajuda a criança a redirecionar essa energia sexual para outros interesses, para sublimação. Né? Sem essas inibições, né, você vai ter, por exemplo, uma dificuldade escolar, um desinteresse, né, na escola, na alfabetização, dificuldades de socialização. Tudo isso remete para a gente ali um período de latência mal sucedido, né? Uma falta de interesse nos estudos, nos esportes, nas atividades sociais, né? Porque a criança não consegue redirecionar essa energia. É isso que está em questão. A sexualidade ela vai ter uma expressão muito direta, muito bruta, se ela for despertada de uma forma muito precoce. E aí o desenvolvimento cognitivo, as habilidades psíquicas ficam comprometidas, porque o desenvolvimento psíquico também depende do uso da libido. Só que é um uso sublimado dessa libido. Se essa libido vai buscar expressão direta, sobra pouca coisa para ela sublimar, né? E no adulto, quais seriam as características disso, né? Adultos que não desenvolveram inibições adequadas durante a latência. Certamente vai ser um adulto que tem dificuldade para regular os seus impulsos, né? Porque é na latência que se aprende isso. Né? Comportamentos compulsivos, né? Comportamentos impulsivos, compulsão alimentar, vício em substância, em jogos, né? Em compras, decisões impulsivas, né? Em relacionamentos. Tudo isso está ligado com uma latência mal sucedida, né? Fora que uma latência mal sucedida pode gerar um adulto com expressões da sexualidade fora dos padrões convencionais, né, de determinada cultura.
que seria a perversão. Se uma latência adequada, a sexualidade também está comprometida, né? Isso não significa necessariamente uma inclinação patológica, né? Mas pode significar uma manifestação sexual conflituosa, né? Ligada a fantasias, ligada a práticas que não se adequam, né? ao parceiro, por exemplo, né? Às expectativas sociais, né? Então aí, ó, eu vou indicar para vocês o Psicanálise e Pediatria, da François Doutor. Tá aqui, ó. Aí tem lá, fase oral, pensamento na fase oral, fase anal, pensamento na fase anal, pensamento na fase fálica e o pensamento na fase fálica. Aí tá aqui, ó, a inteligência, a fase de latência. Começa assim, ó, a fase de latência é empregada na aquisição dos conhecimentos necessários à luta pela vida em todos os planos. As faculdades de sublimação vão entrar progressivamente em jogo. A repressão do interesse sexual permitirá à pessoa que desenvolva toda a sua atividade consciente e pré-consciente, a conquista do mundo exterior. Velas abertas a todos os ventos. Se nos permitirem tais imagens, chapa sempre sensível a todas as impressões. O complexo de Édipo será progressivo e inteiramente dissociado. O tabu do incesto claramente integrado na vida imaginária. E quando chegarem os sobressaltos afetivos e eróticos, anunciadores da puberdade, e a masturbação, em vez de reagir como se fosse culpada a criança, abrir-se-á ainda mais e saberá sem timidez nem embaraço conquistar sua liberdade progressivamente, dia a dia, sem reações autopunitivas. Então olha só que interessante isso aqui. Na puberdade, finalmente, a sexualidade será integrada no ego como um componente normal da personalidade. Ela não vai ser reprimida, que nem a sexualidade oral, anal, fálica, porque até então todas essas expressões das sexualidades vão sendo reprimidas, sublimadas, né? Quando chega na fase genital, a expressão genital da sexualidade, ao invés de ser reprimida, ela deve ser integrada como uma parte normal da personalidade do sujeito. A importância e o valor das sublimações, é assim que Freud vai falar que a puberdade é superada, né? Quando ela é integrada. A importância e o valor das sublimações da fase de latência são muito grandes. Não só porque é nessa época que se esboçam características sociais do indivíduo, mas porque a maneira como uma criança utiliza, neurótica ou normalmente, esse período, faz com que ela fixe ou não, exagere ou elimine os componentes arcaicos da sexualidade e seus componentes perversos. No despertar da puberdade, as más aquisições sociais, escolares, esportivas, seja lá qual for, tornarão difícil o progresso em toda a sua pujança, visto que a criança não poderá legitimamente ter confiança em si. Dir-se-á dela, com razão, que essa criança não progride. É isso, pessoal. Esse livro é interessante, fica a recomendação. Seria interessante também a gente ler o caso que o Bloss traz aqui, né? Vocês querem... Vamos ler ou vocês querem discutir? É bem curtinho aqui.
Num determinado caso, um menino de 10 anos, bem desenvolvido, que apresentava dificuldades de aprender, inadequação social e pensamento bizarro, subitamente, aos 10 anos, expressou o desejo de dormir na cama da mãe e afastar dela o pai. As exigências de abraços e beijos alternavam-se com o desejo de ser pego ao colo pela mãe, como uma criança pequena, 10 anos. Ou sentar no seu colo. A mãe tinha a tendência de ceder aos desejos do filho. Olha o que ele vai dizer. Pareceu essencial, no início da análise da criança, ajudar a mãe a desenvolver uma resistência às insinuações sexuais do filho e ensinar-lhe como não ceder e, ao mesmo tempo, lhe oferecer satisfações sucedâneas. O fato de ser ativamente contida pela mãe na realização de seus desejos influenciou de maneira decisiva a reação da criança. Reagiu a tais proibições maternas com a repressão de seus desejos edípicos. O menino tornou-se compulsivamente preocupado com seu trabalho escolar, enchendo cadernos e cadernos, conferindo sem cessar suas respostas. Esse comportamento compulsivo serviu como uma defesa contra as premências retaliatórias anais dirigidas pela mãe frustrante. Esses impulsos eram atenuados em relação às mães de seus colegas de escola. Tá falando sobre um menino que passou por uma castração muito tardia, né? O interesse do menino, olha só que interessante. Depois de resolvido seu comportamento regressivo, a ansiedade de castração destacou-se por meio da negação, projeção e pensamento confuso. O interesse do menino passou para temas de castração derivados principalmente da Bíblia. O sacrifício do cordeiro macho na Páscoa, o Senhor que abaterá todos os primogênitos na terra do Egito, o massacre das crianças de Belém por Herodes. Acredita-se que sem o uso de métodos educacionais preparatórios ao início da análise, o tratamento desse menino teria sido comprometido. Ele teve que fazer uma intervenção com a mãe ali, né? Quando fez essa separação, né? O moleque pôde ter a possibilidade de desviar um pouco essa libido para as aquisições sociais, né? E aí ele começou a elaborar a castração com essas histórias, né? E a castração, ela vai sendo... ela pode ser derivada para várias coisas, né? Para várias histórias, né? Freud vai dizer, por exemplo, quando alguém sonha que está sendo decapitado na cabeça, é uma castração, né? Qualquer situação de perda seria um derivativo desse complexo. É isso, pessoal. Queria escutar um pouquinho vocês, se fosse possível. Muito bom, Pedro. Sim, cada vez mais, para mim fica mais claro, né, essas aulas que a gente está tendo, pelo menos para mim, né, eu posso aplicar muito na clínica, na prática, né, para mim tem ficado cada vez mais esclarecedor, assim, né, os casos da teorias e práticas. Muito boa aula de hoje, gostei bastante.